E vós também, pondo nisto mesmo toda a diligência, acrescentai à vossa fé a virtude, e a virtude a ciência, e a ciência a temperança, e a temperança a paciência, e a paciência a piedade, e a piedade a fraternidade, e a fraternidade o amor. Porque se em vós houver e aumentar estas coisas, não vos deixarão ociosos nem estéreis no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Pois aquele em quem não há estas coisas é cego, nada vendo ao longe, havendo-se esquecido da purificação dos seus antigos pecados. Então, eu tomo a escritura que se encontra na segunda carta do apóstolo São Pedro, capítulo 1, do verso 5 ao 9, para a nossa meditação nesta manhã. Estamos estudando sobre a estatura do varão perfeito, que são as 7 naturezas do Cordeiro: fé, virtude, conhecimento, temperança, paciência, piedade e amor fraternal. Então, hoje nós vamos falar sobre piedade. Piedade, eu tinha uma certa dificuldade em saber exatamente o que é piedade, porque eu gosto muito de ouvir o irmão Brana, eu gosto mais de ouvir do que ler as mensagens. Então, ao ouvir, eu sei que a palavra em inglês para piedade é godliness. Então, deixa eu tentar explicar o que é a tradução perfeita de piedade para o português. Porque aqui, em português, a gente tem como piedade dó. Né? Uma pessoa piedosa é uma pessoa dozenta, que tem dó dos outros. O entendimento que a gente tem de piedade é como misericórdia. Uma pessoa piedosa é uma pessoa misericordiosa, mas não é isso. A tradução correta não é isso, uma pessoa dozenta. Não é isso, não. Piedade é outra coisa. E então eu já sabia o que era, por ouvir as mensagens do irmão Brana. Então eu sei que quando ele usa esse termo, eu sei a que ele está se referindo. Porém, por causa da palavra em português, eu tinha dificuldade em entender. Mas então eu fui estudar mesmo esta mensagem que eu não lembrava mais. Eu estudei ela há muitos anos, a estatura de um varão perfeito, então ele explica ali. Mas então, deixa eu fazer você entender. A palavra piedade em inglês é godliness. Então, assim, esse sufixo ness, tipo bom, em inglês é good, goodness, então bondade. Good é bom, goodness, bondade. Então, tudo que é ness significa dade. Então, God é Deus. Godness seria deusdade. A tradução, se a gente fosse traduzir piedade para o português ao pé da letra, seria deusdade. Mas é claro que essa palavra não existe em português. Eu estou falando isso só para você entender exatamente o que significa a palavra piedade. Então, a tradução exata seria deusdade, que quer dizer quem tem Deus. Bom, olha só, se a pessoa que tem uma natureza boa, ela tem algo de bom, então ela tem bondade, certo? Uma pessoa santa, ela tem santidade. Então, uma pessoa que tem Deus, ela tem deusdade, entendeu? Isso é piedade, é quem tem a natureza divina. Então, mesmo sabendo isso, eu fui estudar a mensagem do profeta para ver exatamente o que ele dizia sobre a palavra piedade, e ele explica
nessa mensagem, a estatura do varão perfeito, que é exatamente isso. Piedade é ter a natureza divina. Piedade é ter temor de Deus. Ele também fala isso. Porque o próprio irmão Brana, ele diz que ele tinha dificuldade em entender o significado exato dessa palavra, piedade. Então ele descobriu. Ele fala ali que estava junto com o irmão Jeffries. Então o irmão Jeffries tinha um dicionário que dava a tradução exata para esta palavra piedade. Então, claro, se a gente fosse traduzir ao pé da letra, a gente ia criar uma nova palavra em português, que é deusdade, como bondade, santo, santidade, Deus, deusdade. Mas, claro, sabemos que essa palavra em português não existe. Então, a tradução exata para piedade seria natureza divina, ter a natureza divina, ter temor de Deus. Então, o profeta chega a dizer que ser cristão, que é exatamente ser piedoso, ter a natureza divina, o profeta fala, ser cristão é não fazer nada que você não gostaria de estar fazendo quando Cristo vier. Não dizer nada que você não gostaria de estar dizendo quando Cristo vier. Então, piedade é isso, é ser cristão, é não fazer nada que você não gostaria de estar fazendo quando Cristo vier. Isto é piedade, isto é ter a natureza divina. Mas ele vai além, e eu concordo absolutamente com o que ele coloca, que não adianta a gente ficar tentando produzir isso de nós mesmos sem o novo nascimento. É como eu falo, e às vezes quem fala, quem é pastor e que ensina o grupo, às vezes é difamado, caluniado, mal entendido, porque as pessoas ouvem com superficialidade uma coisa que deveria ouvir em profundidade e entende mal e sai falando mal. Mas entenda o que eu vou dizer aqui. Tudo bem que nós devemos buscar a santidade sem a qual ninguém verá a Deus. A Bíblia nos ensina isso. Mas, porém, o cristianismo verdadeiro não é você, eu não vou beber porque é pecado. Eu não vou ter um caso extraconjugal porque é pecado. Eu não vou fazer isso porque é pecado. Não, gente, não é isso. Cristianismo não é você, eu não vou fazer isso não, senão eu não vou para o céu. Não é isso não. Isso daí é uma obra. Tudo bem, é uma obra humana, nada contra você procurar viver correto, fazer o que é correto, mas cristianismo não é isso. A Bíblia fala, o profeta comenta que o pecador, uma vez purgado, ele não tem mais desejo de pecar. Cristianismo é o novo nascimento. Então, o que é o novo nascimento? Deus pega, porque todos nós nascemos no mundo e temos uma natureza mundana. Nossa natureza é mundana, é desse espírito, é desse mundo. Nosso espírito é deste mundo. Então, nós temos as inclinações da carne, seguimos as inclinações. Então, o novo nascimento é exatamente isso. Deus tira essa natureza humana e coloca dentro de você a natureza divina. Quem gostava de contar a mentira não tem mais prazer nisso, não sente mais vontade nisso. Quem roubava não tem mais vontade de roubar. A sua natureza foi mudada, o seu espírito é outro. Ele sofreu um transplante, é como um transplante de coração, de fígado, ou seja o que for. Aquele órgão está doente, então retira-se aquele órgão doente e coloca um sadio. Então o novo nascimento é isso. O nosso espírito ele era doente,
porque era mundano, deste mundo. Então Deus tirou a natureza do nosso espírito, que era mundana, e colocou a natureza dele, que é divina. Então, o pecador, uma vez purgado, nascido de novo, ele não tem mais desejo de pecar, ele não rouba, ele não mente, ele não adultera. Não é porque é pecado, é porque simplesmente ele não tem mais desejo de pecar. Isto não quer dizer, como eu já disse muitas vezes, isso não quer dizer que você não esteja mais sujeito à tentação. Não, você está sujeito à tentação. Então, o homem deve se manter longe das mulheres, as mulheres devem se manter longe dos homens, porque eles ainda estão sujeitos à tentação. Enquanto nós estivermos nesses corpos humanos, esse corpo ainda não foi redimido, então nós não devemos misturar as coisas. A gente não deve naturalizar o que é espiritual, nem espiritualizar o que é natural. O que foi redimido foi o nosso espírito. Foi mudada a natureza do nosso espírito. Não foi mudada a natureza do nosso corpo. Ainda não. O nosso corpo ele só vai ser mudado no dia da transformação para a gente ir no arrebatamento. E aqueles mortos em Cristo, quando eles ressuscitarem, já ressuscitarão transformados. Naquele outro corpo, nós não teremos mais glândulas masculinas e femininas. Naquele corpo, mas nesse nós temos. Então o profeta nos deu um conselho: homens, fiquem longe das mulheres, mulheres, fiquem longe dos homens, porque a natureza desse corpo ainda é humana, embora a natureza do nosso espírito já seja divina. Então isto é piedade, é quando a natureza do seu espírito, ela foi mudada de natureza divina, de natureza humana para mundana para a natureza divina. Então isso é o novo nascimento, isso é piedade, isso é cristandade, isso é deusdade. Entendem o que eu quero dizer? Então, resumindo, o profeta nos fala de uma forma bem clara que piedade é temor de Deus. Então, uma pessoa que ela é nascida de novo, uma pessoa que tem o Espírito Santo, ela tem temor de Deus. E quando você tem temor de Deus, você honra a Deus. E Deus disse: aqueles que me honrarem, eu honrarei. Porém, aqueles que me desprezarem, eu também desprezarei. E quando a pessoa ela tem temor de Deus, o anjo do Senhor acampa-se ao redor dela. É Salmo 34, verso 7. Diz: o anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o temem e os livra. Então, o anjo do Senhor livra quem tem temor de Deus. Tá certo? Então, nós já estudamos fé, virtude, conhecimento, paciência, temperança, paciência, e hoje estudamos piedade. Que piedade quer dizer temor de Deus. Piedade quer dizer ter a natureza divina. E isto não se molda artificialmente. Você obtém isto através do novo nascimento, através do batismo com o Espírito Santo. Aliás, todo o cristianismo, ele não se produz artificialmente, por força de vontade. Então a pessoa ela não para de roubar, mentir, prostituir para com medo de ir para o inferno. Não, ela para com isso porque a sua natureza foi mudada e ela não tem mais desejo de pecar. Espero ter te ajudado. Deus te abençoe.